Por que estudar as técnicas anestésicas, né? Na aula passada, a gente conversou um pouco sobre algumas dicas, né, para o pessoal que está começando agora na cirurgia, né, odontológica. A Linha está falando que está me ouvindo bem. Obrigada, viu? Obrigada pelo feedback. E a gente conversou um pouco justamente sobre as etapas, né, do processo cirúrgico. E uma das etapas que é fundamental é a etapa do bloqueio anestésico. Essa etapa, gente, vai garantir que o seu tratamento seja tranquilo, tanto para você, porque o paciente não vai ficar pulando, o paciente não vai ficar reclamando, o paciente não vai achar que você é um ogro, uma ogra, tem a mão pesada. Para ele, você é um excelente dentista, né? E excelente dentista é aquele que a pessoa não sente nada que você está fazendo. E fora que vai dar uma experiência melhor para o seu paciente. Imagina você lá sentado numa cadeira que você não gosta, com uma pessoa que você não gosta, que é o dentista, né? Normalmente eles têm um pouquinho de receio aí em relação ao atendimento, tem medo. E aí você faz um bloqueio anestésico, aquela anestesia não pega, você começa a fazer uma obturação. Não precisa nem ser uma extração, uma obturação. Aquilo vai começar a broca vai começar a limpar ali, vai chegar em dentina e vai começar a dar sensibilidade. E o seu paciente vai começar a pular, vai começar a reclamar. E aí, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que, poxa, isso acontece? Não, ele vai falar, poxa vida, essa dentista não sabe nem anestesiar. Normalmente é uma coisa assim, né? Então, até para deixar o seu procedimento mais tranquilo, mais legal, mais bacana, para que você consiga ter paz e tranquilidade durante o seu trabalho, é importante que o bloqueio seja efetivo. E aí a gente pega lá o livro do Malamed, ele diz que a taxa de efetividade de uma anestesia, isso de um odontólogo médio, né, é em torno de 80% a 85%. Isso quer dizer que a cada 10 pacientes que entrar, 2 não terão uma anestesia efetiva, segundo o Malamed. Eu acho uma média muito alta. Acredito que com os estudos adequados, você entendendo como é que funciona o processo anestésico e onde você tem que colocar seu anestésico para que ele seja efetivo, você consegue chegar muito próximo de 100%, muito próximo de 100%. Então, a gente vai justamente nessa aula entender essas questões. Sem bloqueio, seus procedimentos nunca serão tranquilos. Você vai achar que a odontologia é uma área desgastante, você vai achar que você não é valorizado, o paciente sempre vai estar bravo com você, muitos não vão querer mais passar contigo, porque vai ter dificuldade, você vai associar o seu nome à dor, e aí você vai ter problemas aí para poder fazer o seu procedimento, os seus tratamentos, tá? Então, fazer um bloqueio anestésico efetivo é muito importante. Então, o que você precisa para ter domínio, né, das suas anestesias? Quais são as coisas importantes para que você consiga fazer isso? Não pode ser medida, né, por uma única fonte de conhecimento. Você não acredite que se você ler o Malamed de cabo a rabo, é provável que você tenha muito conhecimento, mas se você só se basear nisso, só nas técnicas, você vai ter problema. Se você basear só na anatomia, você vai ter problema. Se você se basear só nos tipos anestésicos, você vai ter problema. Teve uma época que todo mundo ficava, a articaína é padrão ouro, né? Eu lembro muito o pessoal falando isso, a articaína é padrão ouro. Não, a articaína realmente é um bom anestésico, mas se você colocar ele no lugar errado, ele vai ser péssimo. Porque você vai atingir a concentração plasmática dele, a concentração sanguínea dele muito rápido e não vai resolver o problema do seu paciente. Então, um anestésico mais básico, como a cocaína, colocado no lugar certo, vai dar certo, gente. Vai ter um bloqueio efetivo, você vai ter um bloqueio bom. Não precisa necessariamente ser um anestésico de última geração. Agora, o anestésico de última geração, usando aqueles gotejadores eletrônicos, né, para poder diminuir a sensação dolorosa do paciente, colocada no lugar errado, vai continuar dando errado. Então, ela não pode ser medida apenas por uma fonte de conhecimento e uma fonte apenas uma técnica. Você tem que ter a associação de algumas informações para entender como é que ela funciona e assim todas as suas anestesias vão ser efetivas, porque você sabe pelo menos aonde você tem que aplicar o anestésico, como que ele funciona e
como executar aquela técnica. Então, primeira coisa, ter bons equipamentos, né? Eu, sinceramente, particularmente, não gosto daquelas carpulhas que tem aquelas alcinhas, né? Que você tem que você tem que girar aquelas alças, ela tem umas travinhas assim que trava atrás do tubete, que você consegue fazer então fazer anestesia, que são justamente as seringas sem refluxo. Eu gosto das seringas com aquele alto refluxo, que se você aperta ela já volta e você consegue então ver se você atingiu um vaso ou não. Mas tem gente que acha bonito. Eu gosto de coisas práticas, né? Principalmente no procedimento cirúrgico. Então, ter bons equipamentos que estão bons, usáveis, é importante. Inclusive, até as seringas de refluxo é importante de vez em quando você fazer um teste, né? Pega lá um copinho com PVPI, põe dentro, monta a sua carpule, faz o empuxo, né, para ver se você consegue ter o refluxo, se você vai conseguir pintar o seu tubete, porque às vezes esse equipamento ele é esterilizado, 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 né, milhões e milhões de vezes, e aí aquelas engrenagens vão ficando mais complicadas de funcionar de forma adequada. Aí você acha que você fez o refluxo, né, para ver se você pegou um vaso ou não, e você pegou às vezes e não vem, porque ela está com algum problema de emperramento, tá? Então é interessante de vez em quando, você pode pedir para sua auxiliar, ou você mesmo pegar suas carpulhas, dar uma testada, ver se estão todas funcionando bem. Isso é interessante. Conhecer como funciona o anestésico em geral, né? Como é que é feito o bloqueio, por que você vai colocar o anestésico ali naquela posição, né? Tem gente que faz as coisas de forma muito mecânica, e toda vez que você faz isso de forma mecânica, decoreba, né? Fica tudo mais difícil, fica tudo mais cansativo, mais... Oi, Sumé, tudo bem? Obrigada aqui pela presença. Mais pesado, né? Quando você começa a entender o processo por trás das coisas, fica tudo mais leve, você sabe a direção onde você tem que fazer seu bloqueio, e aí as coisas começam a caminhar de forma mais tranquila, tá? E anatomia. Quando eu falo anatomia, todo mundo fica chateado comigo. Poxa vida, Bianca, lá vem mais uma pessoa falar que eu preciso saber de anatomia para fazer uma anestesia efetiva. Gente, não tem jeito. O fato de você ter que você precisar, né, conhecer a anatomia de cabeça, pescoço, crânio principalmente, é porque você vai atuar nessa sua área, por pelo menos nesta região, por pelo menos nos próximos aí, né, eu acredito e desejo isso para você, nos próximos 40, 50 anos da sua vida. É a sua área de atuação, você tem que conhecer de cabo a rabo. Você tem que fechar os olhos e conhecer a anatomia e assim, percorrer a anatomia como se você tivesse passando pelo caminho, aquele caminho que você sempre fez na escola. Se você fechar o olho, você lembra daquele caminho? Então, você tem que fazer isso com a anatomia. A anatomia tem que estar muito presente, sempre na sua mente. Então, é uma coisa que é importante estudar de vez em quando? Sim, é importante você rever de vez em quando, né? Quando eu faço essas aulas para vocês, eu confesso que é uma forma até de eu revisar, né? Que eu acabo revisando para poder explicar. Então, ela é importante. Você quer aprender anatomia? Perfeito, explica para alguém. Explica para alguém como é que funciona. Eu vou mostrar para vocês aqui hoje como é que é o caminho dos vasos, dos nervos, no caso, né? Para anestesia, a parte efetiva seria dos nervos. Você explica para uma outra pessoa, não precisa ser dentista não, pode ser leigo inclusive, porque é muito interessante, né, como que funcionam os nossos nervos. E você vai perceber que você vai decorar melhor. Então, é importante você saber aonde se localizam, assim como uma pessoa, um Uber, por exemplo, precisa saber mais ou menos como que funciona o mapa, se ele for trabalhar em São Paulo, como funciona São Paulo, aonde ficam as principais rodovias, aonde ele pode pegar uma rodovia para de repente ir para outro local, porque nem sempre aquele Uber, aquele Waze, aquele Maps vai dar os melhores caminhos. Se você começar a conhecer a cidade, você pode conhecer caminhos diferentes. A mesma coisa acontece ali no Malamed, né? O Malamed dá os caminhos básicos, aqueles caminhos
conceituais, né? Aqueles caminhos que já são consagrados. Mas se você entender a anatomia, você pode buscar outros caminhos interessantes, como o plexo nervoso, por exemplo, que muitas vezes atrapalha o nosso sucesso, o sucesso das nossas anestesias. Regiões onde você pode fazer anestesias complementares que vão evitar você ter que refazer aquela anestesia de bloqueio, né? Então, é interessante a gente conversar sobre isso e também você ter isso muito nítido na sua mente. Não ter bons equipamentos, porque se o equipamento não for adequado, você vai ter dificuldade para poder até colocar o anestésico na região. Conhecer os anestésicos, entender como eles funcionam, né? Entender como é que as técnicas funcionam. E também a anatomia, para você saber onde você vai colocar aquele anestésico, onde você vai pôr ele para que ele funcione.